Entre ladeiras tortuosas e sinos que ecoam no alto das igrejas, a vida urbana do Brasil colonial pulsava com um caráter que muitos chamariam de medieval, não porque existisse uma Idade Média brasileira, mas porque as cidades herdaram traços ibéricos de ruas irregulares, adaptação ao relevo e centralidade da igreja, produzindo uma paisagem humana intensa e contraditória, erguida entre o açúcar do litoral e o ouro das montanhas. Antes de mergulhar nessa viagem, deixa o like, inscreve-te no canal e comenta de qual cidade histórica do Brasil colonial mais gostarias de conhecer os bastidores. Isso ajuda muito o canal e abre caminho para próximos episódios. Imagina Salvador de Bahia em meados do século XVIII. A antiga capital de 1549 a 1763 domina a Bahia como o grande porto da colônia, ponto de encontro entre Europa e África e o vasto interior americano, onde mercadorias, pessoas e ideias circulam de forma incessante num cenário de igrejas monumentais, sobrados coloridos e largos, que testemunharam encontros e tensões. Ao norte, Olinda se ergue em colinas que descem para o mar, coração de uma economia açucareira tão próspera que moldou ruas, conventos, palácios e uma malha urbana, sem régua, orgânica e sinuosa, como se a cidade tivesse crescido na cadência da topografia e do vento salgado do Atlântico. No Maranhão, São Luís se abre em azulejos e fachadas pensadas para domar o calor equatorial, um exemplo de como a tradição portuguesa se adaptou ao clima da América tropical, ampliando beirais, janelas e pátios para fazer da arquitetura um aliado da sobrevivência diária. Para dentro, nas serras de Minas Ouro Preto, a antiga Vila Rica floresce no fim do século XVII com a febre do ouro, e sua paisagem de ladeiras íngremes e igrejas barrocas reflete a riqueza e a devoção que se cruzam em cada altar, em cada chafariz, em cada oficina de artesãos que transformam pedra e madeira em memória. É nessa teia de cidades, poucas mas decisivas, que a vida urbana vai ganhando contornos. Salvador, Rio de Janeiro, Recife e Ouro Preto consolidam-se como os polos de poder e circulação conectados diretamente à metrópole, enquanto a língua portuguesa e o catolicismo compõem o cimento simbólico de uma sociedade em formação. Na prática, a cidade colonial não é apenas um desenho no mapa. É uma instituição viva, onde câmaras municipais, nos moldes portugueses, ordens religiosas e grandes templos ordenam o espaço e o tempo do toque dos sinos, às decisões políticas da festa processional, ao mercado de rua. E embora não seja medieval, no tempo histórico europeu, a herança urbana que chega com os colonizadores, ruas sem traçado em xadrez nos sítios acidentados, praças que nascem do uso e da devoção, uma sociabilidade ancorada em irmandades e igrejas, confere um ar de antiguidade persistente que a memória popular reconhece de imediato, fecha os olhos e caminha pelo Pelourinho. Os nomes dos bairros, Sé, Misericórdia, São Bento, Carmo, Santo Antônio, parecem um rosário que guia passos entre fachadas coloniais, ladeiras íngremes e largos, onde a música, o comércio e a fé fazem do cotidiano um espetáculo ininterrupto. A cidade alta conversa com a cidade baixa, pelo vai e vem das mercadorias e das pessoas, porque Salvador cresceu como o grande porto da colônia, centralizando o comércio, a administração e a ligação atlântica, da qual dependia toda a engrenagem do Brasil português. Nas igrejas e conventos, São Francisco, São Domingos, Carmo, entre outras, a opulência barroca organiza o olhar e o silêncio, enquanto por trás dos retábulos e claustros cozinhas, oficinas e sacristias sustentam a vida diária de uma urbe que reza, negocia e sonha. Olinda, na crista das colinas, diz outra coisa com a mesma língua. A do açúcar que ergueu conventos beneditinos, franciscanos e carmelitas palácios, e casas de azulejos num tecido urbano que se molda ao terreno sem ângulos retos, feito de vielas, becos e mirantes que despejam o olhar no oceano. A cidade foi ferida e refeita na era das disputas luso-holandesas, mas a malha que hoje se percorre, pontuada por mais de 20 igrejas barrocas e pequenos passos devocionais, preserva a memória da riqueza que o açúcar derramou e da paisagem tropical que o acolheu. É um equilíbrio entre grandiosidade e simplicidade.
As residências modestas, com cores vivas e cerâmicas, conversam com os complexos religiosos e os jardins, compondo um cenário que lembra uma acrópole tropical aberta à luz, ao vento e às procissões. Em São Luís, a inteligência construtiva responde ao clima. Fachadas revestidas de azulejos para conter a umidade, plantas em L ou U para ventilar pátios internos venezianas e telhados amplos desenhados para respirar sob o sol do Equador, num urbanismo que torna o conforto uma arte cotidiana. A cidade traçada desde 1615 e expandida pelos séculos XVIII e XIX, mostra como os códigos portugueses ganharam sotaque amazônico com sobrados de mármore, casas decoradas e edifícios públicos que juntos exibem a plasticidade de uma tradição transplantada e reinventada. Nessas ruas, a pedra e o azulejo contam a história de um mundo onde o Atlântico foi ponte e desafio, e onde a adaptação técnica se tornou forma de cultura. A vida urbana também é o rumor das oficinas, o martelo dos ourives, o cheiro do mercado e o tilintar da água nas fontes, sons e cenas que, em Ouro Preto, fazem eco no sobe e desce das ladeiras, onde a febre do ouro acumulou igrejas, pontes e casarões sobre um terreno severo e deslumbrante. Vila Rica foi o grande foco do ouro no fim do século XVII e ao longo do XVIII, e a cidade reflete a espiritualidade pública que a abundância costuma financiar com altares dourados, torres elegantes e uma paisagem que a cada esquina mistura esplendor e esforço. Sob a opulência, havia o pulso cansado de quem carregava pedras, esculpia imagens e conduzia procissões. Uma cidade que trabalhava para o céu e para a terra, em partes iguais, movida por fé, ambição e sobrevivência. O Brasil colonial foi costurado por poucas cidades maiores, e isso importa. Ao contrário de outras regiões da América Espanhola, a rede urbana concentrou-se em polos portuários e mineradores, com Salvador, Rio, Recife e Ouro Preto, como vértebras do corpo colonial. Esses centros orientados à metrópole serviam como nós de poder e circulação. E a unidade linguística, o português, junto ao catolicismo, garantiu uma coesão cultural que, mesmo sobre tensões e diferenças, manteve a colônia como um território conectado. No coração dessas cidades, as câmaras municipais e as instituições eclesiásticas, nos moldes lusitanos, ditavam ritmos e regras, nomeavam oficiais, regulavam mercados, organizavam espaços e moldavam a experiência urbana em torno de praças, largos e templos. Se a planta de xadrez era um ideal urbanístico na teoria, na prática, a topografia venceu. Em Olinda, a malha informal de ruas e vielas prova que as cidades coloniais muitas vezes se derramavam pelo terreno, aceitando curvas e aclives como parte da sua identidade. Essa mesma lógica aparece onde o relevo é severo. Ouro Preto escalona seu casario, suas igrejas e seus chafarizes, consolidando no traçado urbano a reputação de cidade que respira história a cada degrau. E em São Luís, não é a geografia, mas o clima que impõe soluções. Azulejos, pátios, ventilação, confirmando que a técnica portuguesa aplicada na América se fez, sobretudo, pela experiência sensível dos moradores com a natureza. No cotidiano, vida urbana é sinônimo de encontro. O largo como palco, a igreja como farol, a rua como veia, por onde correm notícias, mercadorias e boatos, compondo uma sociabilidade de portas e janelas abertas, onde o público e o privado se espiam o tempo todo. É também sinônimo de trânsito atlântico, porto, armazém, doca, trapiche, palavras que em Salvador fazem parte do alfabeto da cidade desde o início, quando centralizou a administração e o comércio da colônia portuguesa na América. Em cada procissão, festa e despacho municipal, a cidade performa sua autoridade e sua fé, reforçando laços, numa paisagem que, para os olhos de hoje, parece antiga e teatral, mas que para seus habitantes era a mais pragmática das engenharias sociais. A expressão medieval aqui é licença poética e um guia de sensações. Remete à irregularidade das ruas, à verticalidade das igrejas no horizonte e ao peso simbólico do sagrado no espaço urbano. Traços que nasceram na Europa e chegaram ao Brasil como tecnologia de habitar e governar. As cidades coloniais, assim,
Eram laboratórios onde o mundo ibérico reencontrava a si mesmo no trópico, entre colinas, baías e florestas, até forjar uma estética que hoje define o patrimônio histórico brasileiro. Não é a Idade Média que viveu na colônia. São seus ecos arquitetônicos e institucionais que se misturaram ao novo mundo, criando paisagens e práticas que atravessaram séculos. Vê de novo Salvador, os bairros do centro histórico: Sé, Pelourinho, Misericórdia, São Bento, Tabuão, Carmo e Santo Antônio. São muitos nomes para a mesma alma. E caminhar por eles é perceber como a capital de outrora organizou a vida em camadas de poder, comércio e devoção. Da Catedral Basílica às ordens religiosas, como São Francisco São Domingos e Carmo, o conjunto monumental amarra a cidade ao seu passado e, ao mesmo tempo, oferece o cenário cotidiano para trabalho, mercado e festa, num continuum que o tempo não desfez. Nas esquinas, o casario homogêneo e os largos históricos lembram que a preservação da forma é também preservação de maneiras de conviver, de circular e de celebrar. Olinda aparece como um tratado a céu aberto sobre o açúcar e a paisagem. A riqueza do século XVI em diante se derrama na arquitetura e nos jardins, mas nunca apaga a simplicidade das casas, que em cores vivas e cerâmica dão escala humana à grandiloquência dos templos. O traçado que abraça a topografia faz da caminhada uma liturgia. Sobe-se para ver o mar, desce-se para encontrar o mercado. E a cada passo a cidade oferece um capítulo de sua história impressa no calçamento e na alvenaria. O resultado é uma unidade inteligível. Tomada em conjunto, a cidade compõe uma narrativa coerente entre forma, função e fé, um manual de urbanismo tropical em língua portuguesa. Em São Luís, a cidade fala em azulejos e nele se lê a ciência de construir para resfriar, para proteger, para durar. Numa vitrine de soluções que vão do desenho das plantas, às aberturas do beiral, à sombra que se move, como um relógio nas fachadas. O plano que nasce em 1615 e cresce pelos séculos seguintes não imita Lisboa. Traduz seus princípios para as águas e os ventos do Maranhão, fazendo da arquitetura um organismo adaptado ao Equador. Assim, a urbanidade maranhense mostra como tradição e invenção caminharam juntas, respondendo com beleza a uma necessidade física elementar: sobreviver ao clima e fazê-lo com elegância técnica. Ouro Preto é o contraponto montanhoso. Ruas íngremes, estruturas escalonadas, templos que parecem nascer da própria pedra, uma encenação de poder e devoção que, porém, também é infraestrutura de circulação, de água, de sociabilidade. Fundada na virada do século XVII, a cidade reflete o apogeu minerador do Brasil, e sua permanência como patrimônio torna visível a maneira como o ouro financiou tanto esplendor quanto rotina, tanto liturgia quanto ofício. Viver ali era aprender a habitar a inclinação, a fazer do esforço um costume e da paisagem uma escola de resistência e de arte. Nesse Brasil urbano e colonial, a palavra capital não era só título administrativo, mas também um modo de organizar desejos e distâncias. Com a antiga sede do governo Salvador funcionando como eixo de comunicação com o Atlântico e com a burocracia que fazia girar o império. As demais cidades, Rio, Recife, Ouro Preto, completavam a constelação necessária para que a colônia respirasse, cada uma com sua especialização, seja porto, seja açúcar, seja mineração, num mapa que se manteve surpreendentemente coeso. A coesão vinha de dois alicerces simples e poderosos: língua portuguesa e catolicismo, uma gramática partilhada que, no espaço urbano, se traduzia em normativas, rituais e arquiteturas reconhecíveis de norte a sul. No fim, o que chamamos aqui de vida nas cidades medievais do Brasil colonial é a experiência singular de uma urbanidade antiga no coração do Novo Mundo, um encontro entre a tradição ibérica e as realidades tropicais que moldou ruas, ofícios, crenças e horizontes. Essas cidades não são ruínas, são organismos vivos que atravessam o tempo, lembrando que o passado urbano do Brasil foi feito de poucas capitais e muitos significados, de grandes gestos barrocos e pequenas astúcias do cotidiano. E visitar
Estudar, narrar essas paisagens é, ao mesmo tempo, honrar sua beleza e entender as engrenagens que fizeram de nós um país com memória arquitetônica tão densa quanto luminosa. Antes de seguir, deixa o like, inscreve-te e comenta qual destas cidades mais te surpreendeu e porquê, para que possamos transformar este episódio em uma série completa sobre a vida urbana no Brasil colonial. Agora, respira fundo e olha o quadro inteiro. Salvador, capital primeira, concentra as funções administrativas e o comércio transatlântico, nutrindo-se do fluxo de pessoas e mercadorias que definiu o ritmo de seu crescimento desde o século XVI. Olinda, alta e doce, condensa o imaginário do açúcar, riqueza, conflitos, reconstruções, e relata como a economia pode girar a bússola da forma urbana, sobretudo quando a cidade decide seguir os contornos do terreno que a sustenta. São Luís mostra a inteligência de quem aprende com o calor, usando azulejo, pátios e vento como materiais tão nobres quanto pedra e cal, enquanto o Ouro Preto exibe o esplendor e o cansaço de viver, onde o ouro manda e a ladeira decide. Nessas cenas, a cidade é também palco da fé, procissões, festas, templos, que vinculam o cotidiano a um calendário sagrado visível nas grandes igrejas e conventos que marcam o horizonte e organizam o espaço público à sua volta. É no adro da igreja e no largo da Câmara que a comunidade se reconhece e se negocia, reforçando a função da urbe como teatro cívico e espiritual, sob a lógica lusitana de governo e crença. Por isso, quando se fala em medieval, talvez se fale, no fundo, de densidade simbólica, paredes que significam, ruas que catequizam, praças que educam, uma monumentalidade que, sem deixar de ser prática, se oferece como lição permanente. Para quem viveu ali, a cidade era também trabalho, transportes, feiras, embarques, oficinas, onde cada um aprendia a usar a sombra, o vento, a pedra, o barro, a água e o tempo de um sinocino que organizava do nascer ao pôr do sol. Os saberes que nasceram dessa rotina, como ventilar uma casa, como drenar um pátio, como vencer uma ladeira, são patrimônios invisíveis que sobrevivem impressos na forma construída. Por isso, caminhar hoje por esses centros históricos é, em parte, ler tratados de engenharia social e ambiental escritos em azulejo, cal, madeira e ouro. E a narrativa não se encerra no passado. O reconhecimento dessas cidades como patrimônios referenciais indica que nelas se preserva não só a beleza, mas um modo de viver e construir que ensina o presente, seja no equilíbrio entre monumentalidade e casa simples em Olinda, seja na densidade coral de bairros em Salvador. A permanência desses sítios, com valores de autenticidade e integridade postos à prova pelo tempo, pelo clima e pelo crescimento urbano, mostra que a cidade histórica não é uma fotografia imóvel, mas uma coreografia de conservação e adaptação. Cabe a nós decifrar, cuidar e atualizar esse legado, porque nele pulsa um saber que não cabe em manuais. Ele mora nos degraus, nas janelas, nos pátios e nas sombras das tardes tropicais. Se este mergulho te provocou, dá aquela força final. Curte, inscreve-te e compartilha com quem ama a história, para que possamos continuar viajando por essa cartografia afetiva do Brasil colonial.